Muito bom dia, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Senhores membros do Governo, Senhores deputados, Senhores membros do Corpo Diplomático e representantes das organizações internacionais, os parceiros de Cabo Verde, Senhores representantes das centrais sindicais, das organizações da sociedade civil, Senhores jornalistas, caros convidados. Com a permissão do Senhor Primeiro-Ministro, vamos dar início a este evento que visa assinalar os 2 anos de governação do 8º Governo Constitucional da República de Cabo Verde. Agradecemos a vossa atenção e agradecemos igualmente que desliguem os telemóveis. Vamos agora, antes da comunicação ao país, assistir a um vídeo com algumas imagens daquilo que foram os 2 anos de governação deste governo. Dois anos de governação. 2 anos marcados por crises globais. Crises que enfrentamos com muita confiança e muito trabalho. Combatemos os efeitos provocados pela pandemia. Protegemos empresas e rendimentos. Salvamos vidas e empregos. E estivemos em ação com realizações em todas as ilhas. Combatemos os efeitos provocados pela guerra na Ucrânia, subvencionando os preços dos combustíveis, de produtos de primeira necessidade e da eletricidade. Iniciamos a recuperação e a retoma económica e, graças a isso, Cabo Verde cresceu 7% em 2021 e 17,7% em 2022. O turismo, que sofreu uma forte quebra em 2020, regressou em força em 2022, com um recorde de 853 mil turistas. Mas não só a economia está a crescer. Também foi feito um forte investimento social com o crescimento do salário médio, do salário mínimo, das pensões e da cobertura da proteção social, e com a redução da pobreza e do desemprego. Estamos a apostar forte nos jovens, com mais investimentos para formação profissional, estágios profissionais e no empreendedorismo. E mais transformações estão a caminho. Já estamos a executar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2023-2026 para melhorar o sistema de transportes marítimos e aéreos, reduzir o desemprego e a exclusão dos jovens, erradicar a pobreza extrema, dinamizar a economia de todas as ilhas, acelerar a transição energética, viabilizar a agricultura irrigada, desenvolver a economia azul, promover o turismo em todas as ilhas e desenvolver a economia digital. Por tudo isso, temos razões para confiar no futuro próximo.
2 anos de governação, 2 anos de resiliência e transformações. Governo de Cabo Verde. A trabalhar para todos. Muito obrigada. Sem mais delongas, vamos logo de imediato à comunicação ao país para o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. José Ulisses Correia Silva. Logo de seguida, o Primeiro-Ministro vai responder algumas perguntas aos jornalistas. Muito bom dia, senhores membros do Governo, deputados, autarcas, presidentes das câmaras municipais aqui presentes, senhor Presidente da Associação Nacional dos Municípios, embaixadores, representantes das organizações internacionais, senhores parceiros sociais, e cabo-verdianas e cabo-verdianos, assinalamos 2 anos do 8º Governo Constitucional da República de Cabo Verde. Há 2 anos, o povo cabo-verdiano renovou a confiança para continuarmos a governar Cabo Verde. Isto aconteceu em plena crise da pandemia da Covid-19 e sofrendo os efeitos de 5 anos de secas severas. Há 2 anos, assumimos o compromisso de colocar Cabo Verde no caminho seguro. E estamos a cumprir. Colocamos Cabo Verde no caminho seguro, fazendo um bom combate à pandemia da Covid-19, às crises sanitárias, económicas e sociais que a pandemia provocou. Fazendo um bom combate aos impactos da crise e da escalada inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia. Salvamos vidas, protegemos empregos, rendimentos e empresas. Investimos também na recuperação e na retoma económica. Em 2020, os impactos da pandemia da Covid-19 provocaram uma contração económica em Cabo Verde de 19,3%, das mais elevadas do mundo. Concebemos e implementamos medidas de recuperação e de retoma. A economia voltou a crescer 7% em 2021 e 17,7% em 2022, o maior crescimento económico registrado na história económica de Cabo Verde. Em 2 anos, mais do que recuperamos a forte quebra registrada em 2020. O turismo sofreu uma forte quebra em 2020. Regressou em força em 2022, um recorde de 853 mil turistas, ultrapassando o número registrado em 2019. Em contexto de crises, o país progrediu do ponto de vista económico, social e do posicionamento nos rankings internacionais da democracia, da boa governança, da liberdade de imprensa, da liberdade económica e da igualdade e equidade de género. Não só a economia está a crescer, como tem havido um forte investimento social, refletido no crescimento do salário médio, do salário mínimo nacional, das pensões e da proteção social através dos índices de cobertura da proteção social e da segurança social. Depois de um aumento por causa da pandemia, o desemprego voltou a descer em 2022, situando-se em 12,1%. O número de jovens fora de educação, do emprego e da formação reduziu, passando de 77.500 em 2020 para 51.700 em 2022. A meta é reduzir para 20.000 em 2026. E vamos conseguir. As medidas de gratuidade do ensino básico e secundário, os programas de formação profissional, estágios profissionais e empreendedorismo estão a ter bons impactos. Há hoje
uma nova atitude empreendedora nos jovens, que realizam seus sonhos criando e gerindo empresas, criando empregos para si próprios e para os outros jovens. Realizamos recentemente a Feira de Empreendedorismo e Fomento Empresarial, que é uma boa amostra do que está a acontecer em Cabo Verde, de Santo Antão à Brava. E é esta atitude positiva de superação e de busca de excelência que também encontramos no digital, no desporto e na cultura. Projeta o país em eventos tecnológicos, em eventos desportivos, como o Mundial de Handebol, o Mundial de Basquete, e em palcos internacionais de música e do cinema. É uma grande demonstração de como um pequeno país pode ser relevante. É esta atitude que precisamos em todas as organizações, sejam elas políticas, sociais ou económicas. Positividade, superação e excelência. Existem dificuldades, e nós sabemos, e um contexto mundial de incertezas em que Cabo Verde também está inserido. Mas Cabo Verde está e registrou progressos e vai continuar a registrar progressos. A economia continuará a crescer em 2023. Temos uma previsão que é conservadora de 4,8%, mas continuará a crescer e a criar empregos. Reformas do sistema empresarial do Estado, da administração pública, no trabalho e na segurança social estão em curso e serão aceleradas para reduzir riscos macrofiscais, melhorar a eficiência, a competitividade e aumentar o potencial do crescimento económico. Prevemos atingir mais de 1 milhão de turistas em 2026. Importantes investimentos privados e públicos estão em execução e previstos. Há procura por mais investimentos no setor do turismo. Temos um programa operacional do turismo de 200 milhões de euros em execução. Os seus impactos far-se-ão sentir em todas as ilhas e nas suas economias. Com a implementação plena do Estatuto do Investidor Imigrante e com políticas ativas de atração de investimentos, competências e conhecimentos da nossa vasta diáspora, nós não temos dúvidas de que aumentará nos próximos anos os impactos da contribuição das nossas comunidades imigradas, para além das remessas de imigrantes, investimentos e transferências de conhecimentos, competências e capacidades. Depois de uma inflação de 7,9% em 2022, num país que registrou durante vários anos inflação inferior a 2%, mas derivado aos impactos da crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia, este aumento excepcional de 7,29% em 2022 vai conhecer uma redução para 5,2% em 2023 e 2% em 2024. Isto é importante no rendimento das pessoas e no rendimento dos salários e também na atividade empresarial. Estamos a trabalhar para até 2026 reduzir a taxa da pobreza absoluta para 20%. Estamos a executar um forte programa de erradicação da pobreza extrema até 2026. É um desígnio nacional. Um novo pacote de reabilitação de casas e construção de casas sociais será lançado no próximo ano, enquadrado no programa de combate à pobreza e na promoção da dignidade humana. Temos vários investimentos públicos em execução e em fase de conclusão. Gostaria de destacar algumas infraestruturas que têm um forte impacto na economia das ilhas e na economia nacional. Estou a falar dos parques tecnológicos da Praia e de São Vicente, do moderno terminal de cruzeiros em Mindelo, do porto de pesca e complexo de frio no Tarrafal de São Nicolau, várias estradas de desencravamento e vias estruturantes em execução e em fase de conclusão, arranque do investimento de 35 milhões de euros na dessalinização e reutilização de águas residuais tratadas e seguras na agricultura. Teremos novos pacotes
de investimentos públicos e privados a serem executados este ano e nos próximos, nomeadamente a continuação do desencravamento de localidades e vias rodoviárias, habitação, energias renováveis, água, infraestruturas de saúde, infraestruturas turísticas, portos, reparação naval e aeroportos. No próximo ano, teremos uma melhoria substancial nas ligações marítimas. Nós todos sabemos, e eu sei particularmente, as dificuldades e as turbulências que temos vivido nos transportes marítimos, mas é muito característico também da natureza das ilhas, mas nós estamos empenhados e iremos ultrapassar essas dificuldades. Mais 4 barcos estarão em processo de aquisição e no próximo ano teremos menos problemas nos transportes marítimos. Nos transportes aéreos, a implementação do sistema obrigatório de serviço público irá contribuir para aumentar a frequência de e para as ilhas com menores fluxos de passageiros, como São Nicolau, Maio e Boa Vista. Os anos 2021 e 2022 foram de recuperação da TACV. O turismo e os transportes aéreos foram os setores mais afetados pela pandemia, não só em Cabo Verde, em toda a parte do mundo. Vários países do mundo injetaram milhões de euros para sustentar as suas companhias aéreas. Em Cabo Verde, ultrapassamos também períodos difíceis. A TACV está em recuperação. Mais um avião começará a operar brevemente. Já foi anunciada pela administração da empresa a retoma de voos para Paris, Boston e Brasil. A concessão dos aeroportos Avanci ANA irá ter um impacto em investimentos nos aeroportos e aerogares e no posicionamento da Ilha do Sal como um hub aéreo. Quero aqui dizer que o contrato, o acordo estabelecido está dentro do prazo pré-definido e iremos ter os investimentos que estão previstos. Dotamos o país de um segundo plano estratégico de desenvolvimento sustentável, 2023-2026, com visão estratégica, reformas e políticas de médio e longo prazo. Políticas, reformas e investimentos têm sido realizados, estão em curso e previstos para atingirmos objetivos de aumento da resiliência do país, a aceleração da transição energética, a diversificação de fontes de irrigação para a agricultura, a proteção e conservação da biodiversidade marinha e terrestre e a ação climática e ambiental. Temos em elaboração a criação de um Fundo Climático e Ambiental com assistência do Banco Mundial. Um segundo acordo de concertação estratégica para 2023-2026 está em preparação, com a participação dos parceiros, mas nós vamos, dos parceiros sociais, quer dizer, sindicatos, centrais sindicais e entidades patronais. Nós vamos abrir um amplo debate social para a convergência sobre políticas de competitividade, crescimento sustentável, desenvolvimento sustentável e resiliência. Realizamos com sucesso a Conferência de Parceiros na Ilha da Boa Vista. Temos a confiança e o engajamento dos parceiros internacionais de desenvolvimento de Cabo Verde, das instituições financeiras internacionais, dos investidores nacionais e estrangeiros, e não temos dúvidas de que temos a confiança dos cabo-verdianos. Somos uma nação secular e resiliente, com uma vasta diáspora, um país estável, democrático, aberto ao mundo e com uma boa localização. Juntos enfrentamos crises graves. Juntos estamos a recuperar e a colocar Cabo Verde no caminho do desenvolvimento sustentável. Juntos somos muito mais fortes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos, de seguida, passar pelas questões dos jornalistas. Temos um naipe bem constituído de jornalistas. Acredito que
uma pergunta para cada órgão é representativa, dá para abranger o máximo de questões possíveis. Vamos começar para os órgãos que estão em direto. Então, começamos. Eu agradecia que cada jornalista identificasse antes de fazer a pergunta e o órgão. José António dos Reis, Rádio de Cabo Verde. Sr. Primeiro-Ministro, gostaríamos de saber em primeira mão, desses 2 anos de mandato, já falou aqui do crescimento e das boas perspectivas, portanto, para o próximo ano. Em termos de atualização salarial, que é uma das queixas, portanto, praticamente todas as classes e dos cabo-verdianos, que medidas os cabo-verdianos poderão esperar para o próximo ano? E também, não sei se posso fazer as duas agora? Ou uma de cada vez? Sim. E também havia um estudo de viabilidade na ilha de Santo Antão e da Brava para a construção do aeroporto. Gostaríamos de saber em que pé está esses estudos. Bom, sobre a atualização salarial, nós fizemos. Impacta o ano 2023. Para os próximos tempos, é claro que isto dependerá sempre da consultação que nós fazemos em sede do Conselho de Consultação Social. Preciso ter em conta que a atualização salarial não é algo que impacta apenas a administração do Estado, a administração pública, impacta as empresas. E teremos que ter condições favoráveis, económicas, particularmente de conjuntura, para permitir fazer atualizações salariais sempre numa triagem aqui entre rendimentos diversos, que não são só rendimentos de trabalho, isto falando do Estado, porque há rendimentos de pessoas que não dependem diretamente da administração pública, mas que nós temos que suprir. É o caso do rendimento social de inclusão das famílias mais pobres. É o caso de cuidados, que nós tivemos que investir bons milhares de contos durante todo este tempo, de proteger. Portanto, todo esse equilíbrio tem que ser garantido para podermos não só ver o lado dos funcionários públicos, mas ver o lado da grande parte da sociedade que tem ainda problemas de rendimento e o equilíbrio entre o emprego que tem que ser garantido e o rendimento que tem que ser protegido. Isto no caso do setor privado, também é a mesma coisa, saber se temos condições de ir para além daquilo que é possível na atualização salarial. Portanto, sintetizando, nós concedemos, sim, está em vigor, temos em sede da consultação social todos os anos a avaliação para saber até onde é que se pode ir, particularmente agora com o acordo de consultação estratégica que está em fase de elaboração e preparação, estas questões todas da política de rendimento e preços vão ser analisados. Sobre o aeroporto de Santo Antão, compromisso firme, nós já temos os estudos técnicos bem avançados, é uma questão agora de fazer o guião no tempo, que é um roteiro muito exigente, até chegarmos aos investimentos. Sobre a Ilha da Brava, há estudos conclusivos que demonstram que não há viabilidade de construção do aeroporto da Ilha da Brava. Nós teremos que procurar outras soluções alternativas, particularmente linhas dedicadas de transportes marítimos, que é o que vai acontecer. Fogo Brava está todos os dias disponíveis e todos os dias a fazer esse circuito, investimentos privados que estão previstos também para a Ilha da Brava e, eventualmente, lá mais para frente, vermos em nível da proteção civil e da emergência civil, que nós estamos a trabalhar, particularmente a nível da Guarda Costeira, a possibilidade de termos helicópteros que possam atuar em situações de emergência. Aqui é a jornalista Cassandra Silva, da Record TV. A minha pergunta é sobre os transportes. A minha questão tem a ver com o setor dos transportes, é que recentemente foram tomadas várias medidas com o intuito de melhorar os transportes, sobretudo a nível de transportes marítimos interilhas, mas o que se verifica é que ainda continua a registrar constrangimentos, inclusive o último caso que aconteceu na ilha de São Nicolau. Aqui a minha questão é que soluções futuras podemos esperar, o que o Governo está a fazer para melhorar esta questão de transportes marítimos interilhas. Houve constrangimento, foi resolvido imediatamente. Essa que é a diferença.
porque houve um problema de avaria no barco. Portanto, houve logo a seguir a cobertura para o transporte dos passageiros. Aquilo que nós temos que desenvolver de forma estruturante é, de facto, esta solução que eu indiquei. Haverá mais barcos a entrarem na linha, pensamos já no próximo ano, durante o próximo ano, para melhorarmos a capacidade de oferta dos barcos, mas contingências existirão. E se essas contingências existirem, porque estamos a falar de barcos, às vezes tem necessidade de manutenção, às vezes tem problemas de avarias, é termos a capacidade de suprir e de dar respostas imediatas. Estou a falar particularmente da concessionária, que tem a responsabilidade da gestão das linhas marítimas interilhas. Bom dia, meu nome é Sheila Ribeiro, do Jornal Expresso das Ilhas. Eu gostaria de saber se há possibilidade do governo reduzir ou baixar a taxa de IVA em alguns produtos alimentares. Nós estivemos a analisar isso. Não temos uma decisão. Ver o impacto, sempre soluções alternativas. Colocar o IVA zero, qual é que isso terá o seu impacto efetivo sobre os preços, ou continuar aquilo que temos estado a fazer, que tem tido, de facto, impacto, que é, enquanto estivermos nesta escalada inflacionista, proteger dois tipos de produtos importantes. Produtos energéticos, estamos a falar combustíveis, gasolina, gás, gasóleo, estamos a falar de eletricidade. Temos estado a subvencionar, e, particularmente nesses produtos, nós reduzimos o IVA na eletricidade de 15% para 8% e protegemos os impactos. A nível dos produtos alimentares por meio da cidade, também já houve períodos muito mais difíceis, hoje estão com maior estabilidade, utilizamos os instrumentos que utilizamos até agora. Portanto, não temos nenhuma decisão tomada relativamente a mexer ou tornar o IVA zero. Isto já aconteceu em alguns países, outros, e os impactos não se mostraram evidentes relativamente à redução efetiva dos preços. Não tendo mais questões, mas está bem. Vamos para a última questão, então. A minha segunda questão tem a ver com as evacuações para o exterior, tendo em conta que vários pacientes têm aguardado há meses por evacuação. Tivemos informações que o problema muitas vezes está ali em Portugal, mas queremos saber, mesmo que seja lá o problema, o que é que o Governo está a fazer a respeito disso. As evacuações dependem de um quadro de cooperação que nós temos com Portugal e que dá respostas. Portanto, são vários milhares de situações que são canalizados para Portugal para as evacuações, com custos elevados assumidos pelo Sistema Nacional de Saúde português e também por Cabo Verde. Sabemos que essas questões dependem muitas vezes da disponibilidade de serviços diretos. Só há confirmação de ir quando, de facto, há garantia de que o doente vai e consegue ser atendido imediatamente. E conhecemos a situação também de pressão que existe em Portugal no Sistema Nacional de Saúde. A solução que nós estamos a desenhar é a construção do novo hospital de Cabo Verde, aqui na cidade da Praia. O processo também está bem encaminhado, relativamente à criação de capacidades internas que possam reduzir as necessidades de evacuações, nomeadamente tipificando alguns tipos de intervenções que são prioritárias, e este processo acontecerá. Até lá, temos que continuar a gerir o processo das evacuações com menos problemas possíveis relativamente aos doentes evacuados. Agradecemos os jornalistas. Não sei se o Primeiro-Ministro quer clarificar ou acrescentar mais alguma coisa. Não, só para agradecer, em primeiro lugar, os nossos parceiros de desenvolvimento que têm estado connosco desde a primeira hora, em termos de respostas
às crises, a Covid, e agora com este impacto também ainda que se sente da guerra na Ucrânia, agradecer a todos e agradecer a confiança também que demonstraram na conferência na Boa Vista. É importante porque não é só gerir as crises, é projetar o futuro e o nosso programa de desenvolvimento futuro. E os parceiros sociais, nós temos trabalhado muito bem em sede de concertação social, as entidades patronais, centrais sindicais e as empresas tiveram um papel muito importante nesta fase também das crises. Os outros parceiros sociais, várias ONGs, organizações não governamentais, organizações de sociedade civil, as igrejas, entidades como a Cruz Vermelha, que tiveram um papel muito importante e, claro, as câmaras municipais, que têm também estado na linha da frente desses combates todos e continuar a fazer um bom trabalho e parabenizar os membros do Governo. É mais um aniversário e muita força no trabalho que ainda nós temos para fazer para a frente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Reiteramos os agradecimentos a todos os presentes e damos por encerrado este evento. Muito bom dia.